Olá, eu sou Hannah Yahya e esse é o Poder 360 Entrevista. Recebemos aqui hoje o deputado federal João Henrique Campos, do PSB. Eleito por Pernambuco, é engenheiro civil e filho de Eduardo Campos. Obrigada, deputado, pela sua visita, por ter aceito o convite da entrevista. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que fazem o Poder 360. Uma satisfação estar aqui falando para todo o Brasil, podendo atualizar aí do nosso mandato e do dia a dia do Congresso. Bom, para dar início às perguntas, eu queria entender um pouquinho como é que foi a sua infância e a sua adolescência. Todo mundo sabe que o senhor é filho do Eduardo Campos, mas assim, quando que nasceu a vontade de entrar no meio da política? Veja, Ana, é uma pergunta que não é fácil porque a história da minha vida se mistura com a própria política. Eu nasci em 1993, na época meu pai já era deputado e sempre foi com muita naturalidade que a gente viu a vivência e a atuação dentro da política. Meu pai se dedicou a duas coisas na vida, a família e a política. Então a gente via ele fazer aquilo com muito entusiasmo, com muito gosto, sempre envolvendo todo mundo, seja os amigos, seja a própria família, no ambiente domiciliar, e sempre muito engajado e entusiasmado com o que ele fazia. Então eu cresci vendo isso e depois tive a oportunidade de acompanhá-lo também, acompanhá-lo no estado de Pernambuco, acompanhá-lo enquanto ministro, enquanto governador. A gente sempre gostava de estar junto e de ver a realização na ponta, não só aquilo sendo pensado, mas principalmente executado e transformando a vida das pessoas quando se concretizava numa política pública. Então isso fez com que a gente tivesse essa proximidade e gosto mesmo, por uma atividade que, quando bem exercida, consegue transformar muito a vida das pessoas. O que o senhor está achando de morar em Brasília agora, que deve ser muito diferente do seu estado natal, e fazer parte desse novo grupo de novos congressistas? Veja, a gente tem a oportunidade de estar aqui em Brasília durante 3 dias da semana, 4 dias no nosso estado. É um pouco diferente você, quando chega em Pernambuco na quinta-feira, parece estar iniciando uma semana com a cara de segunda, mas já é quinta-feira. E aí você entra pelo final de semana trabalhando e termina que você praticamente não tem momento de descanso. Está o tempo todo ou atuando em Brasília ou trabalhando no próprio estado. E eu acho que é uma experiência muito boa. O Brasil passa por um momento muito complexo, muito difícil, mas gera também uma oportunidade, principalmente para os novos congressistas, para as pessoas da minha geração, poder dar uma contribuição e participar desse momento da vida brasileira. Um momento, como eu disse, complexo, mas que a gente tem a oportunidade de se posicionar, de trazer pautas importantes para o debate e estar no dia a dia ali do Congresso tomando decisões que interferem na vida de todo o país. O senhor foi o deputado mais bem votado da história do seu estado. Qual que é o peso disso na sua legislatura? E aqui o senhor deve essa quantidade de eleitores. Eu acho que essa votação expressiva, tive a oportunidade de ter a confiança de 460.387 pernambucanas e pernambucanos, deve a dois fatores principais. Primeiro, um reconhecimento e gratidão da nossa história por tudo que foi feito, mesmo antes de eu nascer até aqui, e um pouco de depositário da esperança. Eu acho que as pessoas olharam em mim e viram a oportunidade de poder contribuir e pensar na construção de um futuro que dê continuidade a um trabalho, mas que também gere novas oportunidades. Então eu andei muito, lancei a Rota da Esperança antes da nossa campanha, na pré-campanha. Fui em mais de 100 municípios do nosso estado, andando nas feiras, no comércio, nas escolas. Na maioria deles eu ia sem nenhum apoio da política tradicional, mas ia simplesmente andar e conversar com as pessoas, contar um pouco da nossa história e do que a gente pretendia fazer enquanto deputado. E aí veio um resultado que de fato me surpreendeu. Eu nunca imaginei que teria uma votação que seria a maior da nossa história. E hoje eu não vejo isso como um peso, mas como algo que nos dá uma responsabilidade e ao mesmo tempo nos anima para poder lutar e sabendo que a nossa luta aqui nunca será em vão. É uma luta que representa aí quase 500.000 de pernambucanos. Agora entrando um pouquinho na parte do seu partido, qual o papel do PSB como oposição ao governo? Eu acho que o PSB tem papel fundamental. O PSB completou nessa semana 72 anos de existência. Um partido que surgiu antes do golpe de 64, durante a ditadura conseguiu manter o seu funcionamento, ainda que de maneira clandestina, mas conseguiu continuar atuando nas rodas de diálogo, sempre
participando do movimento das universidades, do movimento intelectual brasileiro. E hoje a gente tem um papel fundamental, porque a oposição funciona, principalmente nesse governo, como uma espécie de esteio de resistência. A gente vê valores muito deturpados por parte do governo, onde muitas vezes o limite da sensibilidade democrática parece ser ultrapassado, e a gente tem que ter um papel principalmente com os compromissos sociais para garantir que o enfrentamento à desigualdade social seja a bandeira máxima do nosso partido e que deveria ser a agenda principal do nosso país. Então, quando a gente tem coragem de fazer um enfrentamento, por exemplo, contra essa reforma da Previdência e contra pautas que venham atrapalhar conquistas sociais do povo brasileiro, isso mostra a nossa responsabilidade no campo da esquerda, no campo progressista do nosso país, e que a gente tem que ter essa luta fortalecida nesse momento, porque a onda que vem vivendo no Brasil é de um conservadorismo muito grande, e isso daí não pode nos desanimar, pelo contrário, a gente tem que ter noção de que o nosso papel é ainda mais importante, porque cabe a essa trincheira manter essa resistência. Falando, então, inclusive, da reforma da Previdência, como o senhor avalia o primeiro semestre do governo Bolsonaro? Veja, eu acho que foi um primeiro semestre muito complicado. A gente viu o governo sem grande densidade. Eu digo sempre que são criadas cortinas de fumaças sucessivas. A gente tem aí uns 4 ou 5 ministros que toda semana são responsáveis por dar declarações escandalosas quando não vem do próprio presidente. Isso daí acaba tirando um pouco a atenção de todo mundo, mas enquanto isso a gente vê um governo que vem operando fortemente em alguns setores, principalmente no setor econômico, no setor do agronegócio, contra o meio ambiente, e que vem destruindo políticas sociais muito efetivas, numa velocidade muito rápida. Então, eu acho que apresenta um grande risco para o Brasil, e o nosso papel é estar atento a esse eixo central, não perder tempo com essas cortinas de fumaça que são lançadas, mas que a gente possa olhar o eixo central. E acho que é um governo que vem entregando muito pouco. A gente não vê... eu estava acompanhando, há uns meses atrás, fui olhar um material de JK, e aí a gente olhava a conversa dele, uma conversa que tinha início, meio e fim, que tinha conteúdo, que você sabia de onde ele estava saindo e onde ele queria chegar. E a gente vê o governo Bolsonaro, principalmente o presidente, ele fala que você não sabe qual é a estratégia por trás daquilo e não tem um projeto de país. Ele se elegeu sem um projeto de país, sem enfrentar os principais problemas brasileiros. Quando se fala em educação, o problema da educação não está no escola sem partido, não está na educação de gênero, não está no homeschooling, por exemplo. O problema da educação do Brasil é o déficit de creche de 1,7 milhão de vagas, o analfabetismo funcional. São mais de 10 milhões de analfabetos que existem no Brasil. Então, isso que deve ser enfrentado. E a gente não vê o governo enfrentando isso. Fica só em políticas vazias e superficiais e correndo dos principais problemas. Qual a pretensão do senhor na política e quais são as propostas que o senhor pretende apresentar nesse próximo semestre? Veja, nós temos a oportunidade de estar ainda no início desse mandato. Então, eu acho que mais do que nunca a nossa prioridade é fazer um grande mandato de deputado federal, respondendo aí ao povo de Pernambuco. E a gente tem uma atuação muito efetiva em algumas áreas. Eu tive a oportunidade de já ter 2 projetos de leis aprovados no primeiro semestre. Um deles foi essa semana, foi aprovado no Senado e segue para a sanção do presidente, que foi uma alteração na Lei Maria da Penha, que a gente conseguiu garantir que um agressor, se ele tiver o posse ou porte de arma, a arma vai ser recolhida em até 48 horas. A autoridade policial tem a obrigação de notificar a justiça, e o juiz tem até 48 horas para autorizar o recolhimento dessa arma. Então, foi uma adequação à Lei Maria da Penha, que celebra nessa semana seu aniversário, e a gente conseguiu dar essa contribuição e tantas outras coisas que vem aí pela frente. Eu acho que a nossa agenda para as próximas semanas deve se focar muito na questão regional, do Norte e Nordeste principalmente, onde a gente está vendo o governo fazer um ataque frontal aos fundos constitucionais.
E os fundos constitucionais, o FNE, que é o Fundo Nordeste, representa 60% disso. Só no meu estado são 2 bilhões de reais por ano, colocados principalmente no microcrédito, no pequeno agronegócio, né, da agricultura familiar, no turismo, no comércio. E o governo fazendo isso vai acabar com o Banco do Nordeste e, consequentemente, acabar com a oportunidade de distribuição de renda para muitos nordestinos, e a gente vai fazer esse enfrentamento aí nos próximos dias. Como é que está sendo o seu contato com parlamentares da oposição e de que forma o PSB está conseguindo articular ali no Congresso? Veja, a gente está tendo a oportunidade de conversar com todo o bloco da oposição, do PDT, do PT, do PSOL, do PCdoB, e também conversar com partidos de centro, partidos que estão também na base do governo, que eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que a política precisa mais do que nunca de pessoas capazes de construir pontes. Se a gente for trabalhar construindo muros, os muros segregam, os muros isolam, separam, os muros impedem que você enxergue do outro lado. E eu acho que a firmeza de nossas posições não pode estar condicionada à construção de muro. Ninguém tem dúvida do que eu penso, de como vou me posicionar, do que eu vou defender. Mas isso não pode me impedir de conversar com quem pensa diferente. Então eu acho que um desafio da própria oposição é conseguir sim abrir um canal de diálogo com quem pensa diferente, para tentar fortalecer o trabalho da própria oposição. E aí eu acho que isso é um desafio que faz parte do jogo democrático e é difícil de se fazer num ambiente tão polarizado quanto a gente vive, mas é um elemento fundamental. E eu vi meu pai fazer muito isso. Ele tinha a marca de ser um pacificador, aquele que conseguia unir aqueles que pensavam diferente em torno de um objetivo que pudesse ajudar o povo. O senhor integra a Comissão Externa de Brumadinho na Câmara. Quais são os projetos, as propostas em relação às leis de segurança de barragens? A segunda lei que nós tivemos aprovada foi uma lei que moderniza a legislação de segurança de barragens, colocando parâmetros de segurança ambiental, de segurança do próprio ponto de vista da engenharia. Eu tive a oportunidade de estudar isso na universidade e a gente conseguiu fazer essa modernização e foi aprovada na Câmara. Nós fizemos um acordo há pouco mais de um mês e conseguimos não fazer uma obstrução em uma matéria e com isso aprovar esse projeto de lei que foi apresentado. Eu fui um dos autores junto com outros companheiros do PSB e esse projeto foi aceito pela comissão e tido como um projeto da comissão. Então é um dos legados, mas ainda tem mais coisa por ser feita para que o trabalho seja concluído e que a gente garanta. A gente vê o método de alteamento a montante que é empregado aqui no Brasil, é um método, por exemplo, num país onde tem terremoto, ele é banido, não pode ser feito. A gente tem no Japão, o México, e a própria legislação do país proíbe a execução desse método, é um método completamente ultrapassado e foi feito muito no Brasil por uma questão meramente financeira e econômica, por ser mais barato. Mas a gente não pode admitir porque não é seguro. E na engenharia, a solução insegura jamais pode ser uma solução apresentada como uma proposta de engenharia. Sim. Bom, o senhor apresentou essa semana uma proposta para evitar o contingenciamento na área de ciência e tecnologia, né? Como pode explicar um pouquinho dessa proposta, dessa emenda? A gente conseguiu, o povo brasileiro, na última década, nos últimos 20 anos principalmente, garantir que o orçamento da ciência e tecnologia e pesquisa no nosso país não fosse contingenciado. Então, na LDO fazia parte do anexo 2, que são os itens não contingenciáveis. E houve uma alteração nesse item há pouco mais de 5 ou 6 anos, e a partir daí foi exatamente quando começou a haver a curva de diminuição de investimento nessa área. E a gente sabe que não tem como pensar em futuro, em desenvolvimento, em crescimento econômico e social de um país se não tiver investimentos robustos em ciência, tecnologia e inovação. Se você pegar o gráfico dos maiores PIBs do mundo e as nações que têm maior número de publicações científicas, são exatamente as mesmas. O maior PIB é o americano, os Estados Unidos é o país que mais publica, a segunda é a China e assim por diante. Então, a gente tem que entender que é fundamental isso. Como é que a gente garante? A gente tem que impedir que seja contingenciado. Não pode haver contingenciamento. Não era para haver nem teto de gasto para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia.
Mas já que há, não pode haver contingenciamento. Senão a gente vê, como aconteceu esse ano, 42% do orçamento do Ministério contingenciado. Com isso daí, a gente impede a execução de qualquer planejamento futuro de crescimento do país. O senhor pretende entrar na disputa pela Prefeitura de Recife no próximo ano? Isso é um debate que a gente vai fazer no próximo ano. A gente tem a tradição de discutir eleição no ano de eleição. Acho que é natural a ansiedade, principalmente do meio político, de se discutir. É natural se falar disso quando eu tive a oportunidade de ser o mais votado da cidade do Recife, é lá onde eu nasci, onde eu cresci. Mas a gente sabe que essa antecipação do debate, ela não interessa principalmente ao povo. O povo está olhando para o nosso trabalho e quer ver que a gente possa dar resultado na Câmara, trabalhando dentro do nosso mandato. E aí a gente vai ter a oportunidade de discutir no âmbito do partido, da Frente Popular de Pernambuco, e pensar não qual é a melhor alternativa para João, para o PSB, qual é a melhor alternativa para o povo do Recife e para o povo de Pernambuco, e dentro disso tomar as decisões. O que o senhor achou do PSB expulsar os congressistas que votaram a favor da reforma da Previdência? Veja, o PSB ainda não decidiu qual será a punição. O partido fechou questão, fez 2 reuniões do Diretório Nacional, tomou a posição correta, de acordo com a sua história. A gente tem uma reforma da Previdência que o partido nunca negou a necessidade de se discutir uma reforma previdenciária. Eu acho, inclusive, que a reforma da Previdência devia ter um eixo central em cima da longevidade. Se as pessoas vivem mais, que a gente possa corrigir isso, colocar todo mundo num regime único. Mas a reforma construída foi uma reforma muito perversa. A gente tem, por exemplo, o caso do BPC. Se um casal de idosos de baixa renda tiver um filho com alguma deficiência, hoje eles teriam direito a 3 benefícios, um para cada pessoa. Essa família vai passar a ter direito a só um benefício. Ele vincula o próprio BPC à renda de 1/4 de salário mínimo per capita para poder ter direito, e o próprio BPC entra nessa conta. Então, eu tenho certeza, quem está nos acompanhando, infelizmente pode saber, que daqui a 2 ou 3 anos muita coisa vai ter que ser revista. Eu conheço o Nordeste brasileiro, eu conheço a fundo as regiões onde tem o maior nível de pobreza no nosso país, seja nas grandes periferias, seja nas menores cidades, distritos, vilarejos do Nordeste. E a gente sabe que a Previdência funciona como o mais poderoso instrumento de transferência de renda do nosso país. Em Pernambuco, a Previdência bota 17,5 bilhões de reais por ano no Estado. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, bota 4,5 bilhões. Então, a reforma, que ela tem um caráter de reforma fiscal e não econômica, ela por si é uma reforma recessiva, porque ela vai retirar dinheiro de circulação. Ela só pode haver um crescimento econômico se junto a ela vier um plano de desenvolvimento de país. Então, me preocupa muito do jeito que foi posta e botou o pobre para pagar a conta. 72% da dita economia dos 900 bilhões vai sair em cima do regime geral da Previdência, que a média de aposentadoria é de R$ 1.270. Então, não tem privilégio. Podia cortar de quem tem, mas não do povo. Então, o partido tomou uma decisão correta, fechou a questão, e o Conselho de Ética do partido está discutindo qual vai ser a punição aplicada aos parlamentares. Como o senhor viu o acordo do PSB com o PT no Pernambuco, que acabou inviabilizando a candidatura da Marília Reis? Veja, o PSB fez um acordo dentro do nosso campo, um campo da esquerda. Nós tínhamos o governador do estado, do PSB, era candidato à reeleição, e numa eleição você tem que buscar aliança com quem está dentro do seu próprio campo. E foi assim com o PT. E a decisão de tirar ou não a candidatura, no caso da Marília, não é uma decisão do PSB, foi uma decisão do PT que tomou essa decisão, entendendo que era o melhor para o partido. Depois desse episódio, como é que a esquerda conseguiria ter uma pauta em comum? O senhor acha isso possível? Acho que a pauta do país nos une. Isso independente, eu falei muito isso lá atrás, quando a gente estava compondo os blocos na Câmara. No final houve o PDT ficou num bloco, o PCdoB, o PT, PSB e PSOL em outro. E aí muita gente ficou com medo de ter alguma fissura, de ter, enfim, ficar alguma ferida disso. E eu dizia, rapaz, não tenham preocupação, porque a pauta vai nos unir. Quando o governo apresentar a pauta deles e que nós tivermos as divergências, esses partidos de oposição vão estar juntos. Então, isso é natural, porque o que nos une é isso.
A gente vai entrar agora numa parte da entrevista chamada Quiz do Poder. Eu vou perguntar a opinião do senhor sobre alguns temas abrangentes. O senhor pode dizer se é contra ou a favor e argumentar rapidinho, tá? O senhor é a favor ou contra liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Eu acho que a legislação atual já cumpre bem o seu papel. O senhor é a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Eu acho que chegou a hora do Brasil enfrentar esse debate e buscar uma solução. A solução posta pelo Estado brasileiro não tem entregado o resultado esperado, seja para o tráfico, seja para reduzir o número de homicídios, seja para proteger a juventude brasileira. Então, eu acho que o Brasil deve discutir sim esse tema. O senhor é a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Eu acho que isso é muito perigoso. A gente já tem uma certa independência do banco e tem uma autonomia num momento como esse. Eu não sei a quem interessa, acho que dificilmente interessa ao povo brasileiro. O senhor é a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Eu sou contra, acho que a legislação brasileira já é muito permissiva e o que a gente deve fazer é diminuir o número de armas em circulação. Que bom seria se não tivesse armas em circulação no nosso país, se nem a polícia precisasse usar arma. Não tem porquê a gente aumentar o número de armas. A favor ou contra o projeto da escola sem partido? Eu acho que esse projeto ele já nasce errado pelo nome. Ninguém está defendendo ter partido dentro de escola. Agora, o que a gente defende é a liberdade do professor, é a liberdade ao contraditório, é a valorização do próprio exercício da profissão do professor. Então, a gente tem que dar liberdade. A gente não pode pensar em crescimento individual ou coletivo sem o direito ao contraditório e à liberdade. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra a redução. Isso não é solução, isso é mais uma mídia... É uma estratégia midiática de não enfrentar um problema e de correr dele. Você muda de 18 para 16, aí bota o menino de 15 para ser o aviãozinho, aí muda para 15, aí depois bota o de 14, de 13, vai parar em 8 anos de idade. Então isso não é uma solução para nada. O que a gente tem que fazer é colocar a educação, é dar oportunidade para a juventude, é ver a periferia como uma oportunidade, não como um problema brasileiro. O senhor é a favor ou contra a redução do número de deputados no Congresso? Veja, eu acho que a gente tem que discutir em torno disso, mas a princípio eu acho que a gente não deve reduzir, eu acho que a gente deve tornar mais eficiente o trabalho, tornar mais produtivo. Mas a gente tem um país com 200 milhões de brasileiros e só tem 500 representando todo esse povo. Então não é um grande número, mas eu acho que a gente tem que tornar o trabalho da Câmara e de todos os legislativos no país mais efetivo e mais dinâmico. O senhor é a favor ou contra o sistema de capitalização? Para a Previdência, eu sou contra o sistema de capitalização da forma que foi posto. Se for um sistema suplementar, né, um sistema que venha a complementar, pode ser discutido. Mas a capitalização nada mais é do que uma poupança. E uma poupança, o que é que acontece? Quem tem muito dinheiro, poupa muito. Quem tem pouco, poupa pouco. Quem não tem nada, não poupa. A gente tem as faixas mais pobres do Brasil, não é poder poupar nada. Então a gente só ia aguçar a desigualdade. Agora, se for uma capitalização solidária, onde quem mais tenha recurso ajude a contribuir com quem tenha menos, é o justo. Que bom seria se um deputado pudesse capitalizar junto de um trabalhador rural. Eu poder ajudar na capitalização de um trabalhador rural, aí seria justo. O senhor é a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Eu acho que a gente pode discutir em torno disso e ver a quem isso interessa ou a quem isso serve. Se for para, enfim, ajudar trabalhos de caridade, a poder garantir que, enfim, esses braços da igreja, principalmente sociais, tenham ação efetiva na ponta, seja no combate à violência, na formação de esporte da juventude, pode ser uma alternativa, mas se não for para fins sociais, acho que não interessa não. É isso, muito obrigada, deputada. A gente espera poder contar com o senhor em próximas oportunidades. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos que fazem o Poder 360, a vocês que nos acompanham. Estamos à disposição aí do povo brasileiro, juntando a força da juventude nesse novo momento da vida brasileira e do Congresso Nacional. Obrigada.